E, gente, o que que é essa mentalidade de longo jogo? É isso que eu tenho mais orgulho aqui na Herbalife, porque a pessoa que eu me tornei é algo tão diferente, gente. Eu sou uma pessoa tão diferente da Lilian que entrou na Herbalife. Ao longo dessa caminhada, eu fui me tornando e busco me tornar uma pessoa cada vez melhor. E isso é o mais importante que eu quero deixar aqui, porque, inclusive, eu falo assim, como isso é um dos 5 pontos principais de uma pessoa que começa a Herbalife. O primeiro é usar o produto. O segundo é a pessoa que está começando a entender, né, a diferença do desconto, e aqui tem muitas pessoas que já usam o produto com desconto máximo. O terceiro é trabalhar a lista dos nossos conhecidos. O quarto é entender como que é o nosso sistema Herbalife. E o quinto ponto principal dentro desses tópicos é a gente trabalhar a nossa mentalidade. Porque muitas pessoas a gente carrega ao longo da nossa vida crenças limitadoras, a gente carrega comportamentos, a gente repete comportamentos que foram dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e às vezes são comportamentos que a gente precisa deixar um pouquinho de lado para que a gente possa realizar coisas novas na vida. Então, essa mentalidade de longo jogo é algo que me ajudou muito no momento mais difícil que eu já passei. Todos nós tivemos os nossos invernos pessoais, e isso é algo que me traz muita alegria, falar sobre isso, sobre mentalidade. E hoje, gente, eu vou falar, o tema é assim, olha, não olhe para o que você tem, olhe para o que você quer. E eu vou explicar um pouquinho, inclusive, sobre isso daí. Mas antes, nós temos um combinado que é a gente focar e visualizar aquilo que eu quero que aconteça na minha vida nesse ano de 2025. É, o Jim Rohn, gente, nós estamos refazendo leitura do Jim Rohn, uma equipe de clientes, inclusive, que ele fala assim, ó, quem não planeja, planeja fracassar. Então, nós temos uma nova cultura no nosso time Herbalife, uma cultura de imaginação diária daquilo que a gente quer. A pessoa já fecha o olho e fica imaginando no novo PIN, como que é a minha vida nova, aquilo que eu quero. E tem muito a ver com essa aula de hoje, que é não olhe para o que você tem, olhe para o que você quer. O que que você quer na sua vida? Então, eu, Lilian, eu me comprometo a criar dentro de mim, todos os dias, o grupo que eu quero, o PIN que eu quero, a vida que eu quero, a saúde que eu quero. E isso a gente sempre começa eh, aqui na nossa comunidade de bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento pessoal. Então, gente, a aula hoje vai ser: não olhe para o que você tem, olhe para o que você quer. Então, isso daí, gente, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de percepção. Se você diz assim, Lilian, hoje eu tenho esta condição na minha vida, não sei como está a sua saúde, pode ser uma condição de saúde não tão boa, pode ser uma condição financeira que não está boa, ou o seu negócio ainda não está do jeito que você quer, ou você não tem uma boa condição familiar. E se você foca nessa situação, gente, seja agradável ou não, você aumenta isso em sua vida, pois aquilo que você foca expande. Então, qual é o objetivo desse nosso encontro hoje? É a gente não olhar para os nossos problemas e olhar para a solução dos nossos problemas. Então, quando eu digo não olhe para o que você tem, olhe para o que você quer, é claro que se você tem já uma vida abundante, você vai focar nisso para que isso se expanda. Mas se você está vivendo uma condição de um problema de saúde, um problema financeiro, um problema no seu negócio, um problema familiar, e você foca nessa situação, você está fazendo o quê? Aumentando esta situação. Então, olhar para as coisas ruins, gente, é co-criar essas coisas ruins. Olhar para as coisas que você não quer é co-criar as coisas que você não quer. Olhar para o seu passado sofrido é co-criar isso novamente. Porque é assim, gente, a nossa mente, ela é atemporal. Para nossa mente só existe o agora. Então, quando você pensa em algo que foi ruim lá no seu passado, a sua mente não entende que aquilo é passado. Ela acha que aquilo é agora.
Então, Lilian, mas como que eu faço para apagar alguma coisa ruim? Primeiro, você tem que tomar consciência disso. Isso que me aconteceu em tal data, ou na infância, ou na adolescência, ou no ano passado, ou na pandemia, é algo que eu não quero mais. Então, você precisa tomar consciência disso. E aí você vai começar a fazer o quê? Cancelar. Então, quando você pensa em algo lá do passado, primeira coisa, você coloca a mão no teu coração, você reconhece, eu reconheço que tal coisa aconteceu, me fez sofrimento, mas eu não quero mais isso para minha vida hoje. Então, isso está cancelado. Isso está cancelado, isso está cancelado. Porque se na nossa mente só existe o agora, então o que que a gente faz? A gente tem alguns truques para a nossa mente. Então, quando eu faço uma visualização daquilo que eu quero, o que que eu quero? Eu quero uma melhor saúde, Lilian. Eu quero minha mudança de PIN. Lilian, eu quero uma casa nova. Lilian, eu quero um carro. Eu quero melhorar minha situação de saúde. Quando você faz isso e você vai lá no futuro e visualiza isso como se isso fosse real, porque a gente não pode falar assim, eu quero muito um dia ter minha saúde perfeita. Não, você tem que se imaginar com a sua saúde perfeita hoje, e você faz as visualizações, o que que você está fazendo? Você está fazendo um truque para a sua mente. Então, ao invés da gente pensar em algo que a gente não quer lá do passado, ou de um medo do futuro, a gente vai pensar em algo que a gente quer no momento presente, ok? Então, gente, é assim, ó. É a sua percepção que te adoece e é a sua percepção que te cura. O que que é a percepção, Lilian? Percepção é aquilo que você vê na sua realidade. É aquilo que você percebe na sua realidade. Então, para você mudar uma realidade daquilo que você não gosta ou que você tem desconforto, você precisa mudar a sua atenção. Você precisa colocar a atenção naquilo que você quer mudar. Então, é a sua percepção que altera a sua realidade para melhor ou para pior. Então, gente, na nossa aula que o tema é não olhe para o que você tem, olhe para o que você quer, você precisa colocar a atenção naquilo que você quer mudar. Então, por exemplo, se o seu problema é de saúde, onde que você deve olhar? Para a sua saúde perfeita. Focar, imaginar-se. Eu estou com uma limitação, ou de andar, ou de alguma limitação. O que que você precisa se imaginar? Você vai se imaginar andando ou num parque, com uma saúde perfeita, você restabelecendo sua saúde. Se o seu problema é financeiro, não adianta você olhar para as dívidas. Você tem que olhar o quê? Para o oposto da dívida. Então, o que que você tem que imaginar? Se o problema é financeiro, sua conta abarrotada de dinheiro, você é abarrotado de clientes. Por quê? Porque você precisa olhar para aquilo que você quer. Se o seu problema é poucos clientes, para onde que você deve olhar? Imaginar-se com muitos clientes, porque aí, gente, quando a gente fica imaginando aquilo que a gente quer, aqui tem uma coisa muito importante. A gente recebe ações inspiradas por Deus. Então, é tão incrível que um dia eu quis retornar minha base, o que eu fazia lá no início, quando eu comecei a Herbalife, e de tanto imaginar-me com clientes novos, com gente nova no meu grupo, me veio várias ações inspiradas. Então, ou você age pelo desespero, ou você age por coisas, por ações inspiradas. Então, o que que acontece? Se o seu problema é poucos supervisores, você tem que olhar por quê? Imaginar-se com muitos supervisores. Se o seu problema é poucos royalties, por que que você tem que imaginar-se com muitos royalties? Então, é a sua percepção que altera a sua realidade para melhor ou para pior. Então, gente, independente daquilo que você já viveu ou daquilo que você já passou, cada um de nós aqui tem a sua cota de dor emocional, de sofrimento, experiências, mas independente do que você já viveu, ainda assim você tem a liberdade de escolha. O nosso livre-arbítrio, ele começa na escolha do pensamento.
Então, nós podemos escolher, nós temos a liberdade para escolher como eu quero me sentir a partir de agora, independente daquilo que você já viveu. E o Jim Rohn, ele trabalha muito isso. Ele diz assim, ó, não é o que te acontece que te derruba, é a forma como você reage, como você escolhe reagir àquilo que te acontece. E isso, gente, eu já vivi muito isso na minha pele, nos meus invernos pessoais, nos meus momentos difíceis. Então, assim, se não houver um autoconhecimento implicado, isso vai ser muito mais desafiador. Dificilmente uma pessoa que não esteja envolvida com o autoconhecimento vai conseguir mudar algo na sua vida. O que que é o autoconhecimento? É a gente olhar para dentro, é a gente olhar para isso. É dar uma atenção, é olhar essa aula, reassistir. Puxa, o que que eu estou olhando para a minha vida? Para aquilo que eu não quero. Então, eu vou criar mais daquilo que eu não quero. Como que eu me observo? Ó, vida, isso aconteceu comigo. Ó, azar, isso aconteceu comigo. Ou eu faço um papel de vítima, porque vítima, gente, ela não cocria uma nova realidade. É difícil por causa do comportamento. Então, a forma como eu observo, o que que eu, a forma como eu observo? Ok, é isso que eu tenho para hoje. Essa é a minha situação financeira, essa é a minha situação de saúde, essa é a minha situação no meu negócio, mas eu quero mudar. E eu, como eu quero mudar, eu não posso mais olhar para essa realidade. Porque eu olhar para essa realidade e eu ficar presa nessa realidade vai fazer eu criar mais do mesmo. Então, sair desse lugar obscuro que a pessoa vive, que é o quê? O seu próprio ambiente mental, ok? Então, assim, existe uma diferença, gente, de eu almejar a mudança e me comprometer com a mudança. Então, tem muitas pessoas que querem mudar, que têm intenção de mudar. É muito bom essa intenção de mudar. Isso é muito bom, muito importante. O mundo absorve tanto a gente, consome tanto a gente dá tanta atenção para fora, que eu chamo de gratificação instantânea, que a pessoa perde tempo ao invés de buscar a cura dentro, que é o caminho de retorno. Então, por exemplo, nós estamos no desafio Flex 45. E no desafio Flex 45, a gente precisa fazer 20 minutos de desenvolvimento pessoal todos os dias. O que que é esse desenvolvimento pessoal? É você evitar a gratificação instantânea de internet, de ter, eu tenho que fazer muitas coisas. Não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que apagar muitos incêndios, eu tenho que fazer. E você dá um caminho de retorno para você se dedicar a uma leitura. Quando você está se dedicando a uma leitura ou um audiolivro, você está naquele momento praticando a presença. Então, por isso que esses desafios, né, como a gente está agora, ó, 20 minutos de atividade física, consumir o produto todos os dias e postar, 20 minutos no mínimo de desenvolvimento pessoal, isso é você se comprometer com a mudança. Ai, Lilia, eu quero muito mudar. Aí você pergunta para a pessoa, você já leu Jim Rohn? Não. Ai, Lilia, eu estou precisando mudar a minha vida. Mas você faz 20 minutos de leitura todo dia? É a diferença de você almejar a mudança e você se comprometer com essa mudança. Ok, pessoal? Então, aqui eu vou falar de algumas coisas que a gente deve deixar de fazer, que vão influenciar totalmente a nossa vida, os nossos acontecimentos. E você sabe, gente, que eu faço algumas mentorias que me ajudam muito. E as pessoas hoje estão falando muito mais sobre deixar de fazer coisas do que propriamente fazer coisas. Porque aqui todo mundo sabe que tem que fazer atividade física. Aqui todo mundo sabe que tem que escolher coisas saudáveis. Aqui para comer. Aqui todo mundo sabe que para perder peso são 2 shakes por dia. É alguma coisa nova que eu estou falando, gente? Aqui todo mundo sabe que desenvolver a mente é muito importante. Então, assim, ó, as coisas, elas não acontecem comigo, elas acontecem para mim e eu vou desenvolver um pouquinho desse tema, tá bom? Então, não olhe para o que você tem, olhe para o que você quer. Para te ajudar você olhar para aquilo que você quer na sua vida, você vai precisar evitar alguns hábitos que priorizam o conforto a curto prazo em vez de uma realização de longo prazo. Então,
Identifique áreas onde você busca uma gratificação instantânea. Por exemplo, procrastinar as suas tarefas, maus hábitos alimentares, usos excessivo de mídias sociais. Isso aqui, gente, são algumas telas que eu peguei lá da nossa terceira aula, que essa é a nossa quinta aula do ano de 2025. E eu aconselho fortemente, quem não assistiu, assista de 1 ao 5. Tá lá no canal, muitas pessoas já têm o link, é só passar. Por quê? Você vai, o objetivo é a gente substituir por ações intencionais, que vão se alinhar com a sua visão, vão se alinhar com aquilo que você quer. Então, concentre-se não apenas no que fazer, mas também do que não fazer. Eliminar maus hábitos do seu antigo autoconceito é tão crucial quanto você construir novos hábitos. Então, você vai escrever uma lista de hábitos que não te servem mais para que você se comprometa a removê-los um por um. E você vai comemorando isso né, cada passo como um sinal da sua transformação. Então, gente, existem dois tipos de dopamina: dopamina saudável e dopamina prejudicial. Quais são os exemplos de dopamina saudável? Exercício físico. Já tô com a minha dopamina, a nossa coach Cília hoje já fez nossa atividade física e eu vou fazer 45 dias ininterruptos disso para eu fazer o quê? Eu ficar inegociável com as minhas metas, com aquilo que eu quero alcançar. Então, dopaminas saudáveis, exercício físico, meditação. Sabe as meditações, gente? Às vezes a pessoa fala, Aline, eu não sei meditar. O que que é uma forma de meditar? Você contemplar a natureza, você medita. Você colocar vídeos, no YouTube tem tantos vídeos gratuitos. O poder da gratidão. Hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Eu coloco essas meditações guiadas para rodar durante o dia. Respirações profundas, contato com a natureza. Outra forma de dopamina saudável, exercer a gratidão. Outra forma de dopamina saudável, trabalhar os seus objetivos. E exemplos de fontes prejudiciais de dopamina. Mídias sociais, gente, é a rolagem sem sentido. Eu amo, eu uso muito mídias sociais, porque eu faço muito audiolivro, mas eu tenho certeza de onde que eu vou, porque tem que ser uma dopamina saudável para minha mente. O que que é dopamina prejudicial? Álcool, drogas, açúcar, videogame, fast food, vícios em jogos, jogos eletrônicos. Isso é dopamina prejudicial, ok? Então, essa semana nós estávamos numa dos nossos encontros que a gente estava lendo sobre o Jim Rohn, e que tem tudo a ver com não olhe para o que você tem, olhe para o que você quer. O Jim Rohn, ele soltou 6 perguntas assim no livro, que todo mundo pode anotar essas perguntas. O que que eu quero fazer? O que que eu quero ser? O que eu quero ver? Pode tirar uma foto dessa tela. O que eu quero ter? Onde eu quero ir? O que gostaria de compartilhar e de contribuir? E aqui, gente, vai uma dica, porque nossa primeira aula, hoje é a nossa quinta aula, como eu já falei para vocês, mas a primeira aula do ano de 2025 é como fazer o mural dos sonhos, que lá tem dicas poderosas para você olhar para coisas que você quer na tua vida e não olhar para a sua realidade. Tem gente, é assim, gente, quando você tem uma doença e você fala para todo mundo dessa doença, você está aumentando o poder dessa doença no teu corpo. Quando você fala da sua situação difícil para as pessoas, você está aumentando essa situação difícil. Não, Lília, mas é que eu preciso contribuir. Acontece o seguinte, quando você fala de um momento difícil para uma pessoa que tem uma consciência mais expandida, essa pessoa ela vai te ajudar a sair do problema. Quando você fala dos seus problemas para uma pessoa que não tem esses conhecimentos, não faz aula de mentalidade, não tem mentalidade de longo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai aumentar. Mas você jura? Mas você tá com esse problema mesmo? Mas é difícil, hein? Esse problema que você tem é muito difícil.
E aí, como que você vai conseguir sair do seu problema? Então, gente, eu sempre falo assim, ó, todos nós passamos pelos nossos desafios pessoais. Eu falo, vai contribuir eu compartilhar isso com o Alexandre, esse meu medo, esse meu desafio, esse meu problema? Vai contribuir? Eu acho que eu vou deixar ele também com esse sentimento ruim. Vai contribuir eu falar para os meus filhos se eu estou passando por um problema? Gente, olha, eu sempre falo assim, eu sou o rei da selva da minha casa, o Alexandre é o rei da selva da nossa casa. Se o rei da selva está desesperado, calcula os outros animaizinhos. Então, assim, a gente precisa parar para pensar. E eu sempre falo assim, gente, todas as vezes que eu conversei com Deus lá, quietinha, Deus, eu tô com essa dor, tô passando por isso. Gente, é incrível. Entre para o seu quarto e feche a porta e ore. Que é o quê? Eu falo, Deus, eu espero em ti essa resposta. Gente, passa um dia, passa o outro, parece que Deus vai me mostrando alguns caminhos. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Você se aconselhar com uma pessoa que tem uma sabedoria, sabe, que vai te falar, ó, você tá com esse problema? Foca do outro lado. Como dizia minha irmã, né? A Lu, ela falava, vira a cabeça da água pro outro lado, Lilian. Ela falava isso quando eu tinha meus... Filha, Oi, vira a mana. boca da égua. Vira a boca da água pro outro lado. Não é isso, mana? É porque a gente comanda o cavalo pela boca, né? Então vai. Não era isso que você falava? Vira a boca da égua pro outro lado. Porque é para olhar para onde a gente quer ir, para aquilo que a gente quer. Então, olhar para aquilo que você quer, você aprende a manifestar uma vida diferente. Então, imagina o seguinte, gente, você está aprendendo agora, todo mundo vai aprender a falar uma nova língua, vai aprender a falar inglês. No início você começa devagar, mas depois você acelera e uma hora você domina. E a mente é a mesma coisa. Nossa, eu estou cheio de problema. Aí você começa a olhar para aquilo que você quer. Ah, eu estou cheio de problema. Você começa a olhar para aquilo que você quer. Aí aquilo se torna já uma parte da tua vida. E para mim, gente, hoje é muito mais fácil reconhecer quando eu estou olhando para aquilo que eu não quero. Lilian, por que você está olhando para isso que você não quer mais? Vira a boca da égua para o outro lado. Então, eu sou a chave para mudança. O autoconhecimento, gente, é você olhar para dentro e fazer isso, pedir ajuda para Deus. Não olhe para o que você tem, olhe para o que você quer, representa o fundamento na construção da realidade como um ato participativo. Por isso que pessoas positivas são mais felizes, gente. Todas as pessoas positivas são mais felizes. A forma como eu reajo àquilo que me acontece, para que a minha realidade mude, eu preciso reagir de forma diferente. A forma como você percebe a realidade produz um efeito. Então, mudar a maneira como a gente pensa é o objetivo desses nossos encontros. Então, Deus, gente, ele sempre justifica as nossas crenças. Nós temos uma linguagem que é justificativa. Então, se eu sou um lutador, vou para a luta, vou matar um leão por dia. As coisas não podem ser fácil, tem que ser difícil para que eu consiga exercer esse papel de lutador. Só que a vida não é um campo de batalhas, a vida é um campo de possibilidades. Às vezes, fomos solapados por uma visão herdada pelos nossos pais, pelos nossos avós, ambiente que nos inoculou, que tivemos melhores. São pessoas, gente, que têm as melhores intenções. Só que quem já percebeu medo dos pais vindo para os filhos? Ou dos avós que passaram para os pais? Se nós temos a mesma visão do mundo dos meus pais e meus avós, eu vou copiar as crenças que vão passando de geração em geração. Tem gente que tem medo de sair da própria cidade, porque, ai, não, não vou nem na capital, por quê? Porque passou aquele medo do vô que passou para o pai, do pai que passou para o filho. Então, a gente precisa cuidar desses conceitos. Ah, a vida é muito difícil mesmo. Tem gente que fala assim, brincando, nota de 200 nunca vi na minha carteira. Isso não é uma brincadeira, isso é um comando poderoso. Ai, a vida é uma luta mesmo, a gente tem que lutar todos os dias. Isso é um comando poderoso.
Ai, vou matar um leão por dia. Isso é um comando poderoso. E eu lembro do Dr. Eduardo Salazar, ele falava: nossa mente acata ordens. Vamos colocar coisas novas, novos pensamentos e novas crenças para a nossa vida. E o que que eu tenho para hoje? É assim, gente. Se a nossa vida fosse um mar de rosas, a gente não estaria talvez aqui, né? O que acontece é, o que que eu tenho para hoje? Hoje eu tenho essa situação financeira, hoje eu tenho essa situação familiar, hoje eu tenho essa situação do meu negócio, hoje eu tenho essa situação de saúde. A pergunta é isso que eu quero para minha vida? É essa situação? Eu quero que se mantenha essa situação financeira, essa situação de família, essa situação. Não. Aqui está o poder da mudança. Aqui está o poder da mudança. Você olhar para aquilo que você quer. Então, ver a sua situação atual é uma coisa. Você todos os dias se manter naquilo. Qual é a solução para o problema que eu estou passando hoje? Qual é a solução para as minhas dívidas? Qual é a solução para essa doença? Qual, qual é a solução? Ah, o que eu quero dizer, gente, uma coisa muito importante que as pessoas têm falado bastante. Tem gente que fala assim: oh, tem uma tia na minha família, eu tenho uma tia, eu tenho uma pessoa na minha família que está passando por uma situação de saúde e ela não fala para ninguém. Eu vou dizer para vocês o que que acontece. Muitas pessoas preferem não falar da doença que elas estão porque elas acreditam na fé delas que elas podem sair dessa situação. Elas têm fé que ela pode se curar, que ela pode sair daquela situação. E ela prefere não falar dessa situação por outras, e a gente precisa entender isso. Por quê? Porque a crença dos outros pode interferir na fé dela. Então é mais ou menos assim. Sempre vocês vão ouvir relatos de pessoas que se curaram de um câncer, que se curaram de coisas difíceis, mas essa pessoa ela teve uma fé muito inabalável. Então, muitas pessoas, gente, quando elas não comentam dos problemas financeiros dela, porque elas não querem ser abaladas na fé delas de que elas podem sair daquela situação. Então, por isso que a gente respeita quando você tem uma pessoa que não quer falar dos problemas que ela tem, ok? Se eu estou com um problema no negócio, qual a solução? Se eu estou com um problema familiar, qual a solução? Então, mudança de crenças. Quando a gente coloca foco na abundância de saúde, na abundância financeira, na abundância de boas ideias, na abundância de oportunidades, na abundância de clientes, na abundância de supervisores, através do autoconhecimento você poderá superar essa visão que permite ir além. Só você poderá fazer isso. Então, quando você pensa em um problema que você tem, algo que você quer modificar ou atingir, preste atenção na história que você conta para você mesmo de quem você pensa ser. As narrativas que você mantém em seus diálogos internos resultarão o quê? Você se revoltar, se indignar, perpetua aquilo que te incomoda. Uma vez eu aprendi aqui na Herbalife assim, ó, um dia sua tragédia vira uma comédia. Aí você fala da sua tragédia porque você superou aquilo. Quando você fala dos seus problemas pessoais, você vai o quê? Você vai, primeiro, passar medo para as pessoas que estão em sua volta. Depois, você fica com uma atitude, aquele comportamento ruim, se indigna. Mas por que que isso está acontecendo comigo? Mas por que que isso está acontecendo comigo? Se revolta e você vai perpetuando aquilo que está te incomodando. Então, o que transformará a sua vida será, em primeiro lugar, chega disso. Não é isso mais que eu quero, não quero mais vibrar nessa frequência de medo, de dor, de problema disso, problema daquilo. Não ficar reagindo o tempo todo, mas você viu, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Buscar dentro de vocês por respostas internas. Porque as coisas, gente, elas não acontecem comigo, as coisas acontecem para mim. Quantos hoje profissionais que falam o que que uma pessoa com maus sentimentos pode criar lá na frente vários tipos de doenças.
Então, aquilo aconteceu para a pessoa, às vezes, o corpo da pessoa está até reagindo por uma vida inteira de negatividade, de maus sentimentos, de maus pensamentos, de, de sentimentos ruins. Então, dificuldades, desarmonias e obstáculos indicam que você está se recusando a desistir daquilo que você não precisa mais. Eu não preciso, não se recuse a desistir desses pensamentos ruins, isso é um exercício que a gente vai praticando. Dificuldades, desarmonias e obstáculos indicam que você está se recusando a desistir daquilo que não precisa mais. Para de falar dos seus problemas para outras pessoas. Ou você está se recusando a aceitar o que precisa para crescer. O que que eu preciso aceitar que eu preciso para crescer, Lilian? Nova rotina, novos alimentos, atividade física, novos pensamentos, leitura diária. Então, gente, vamos desistir de coisas que nos fazem mal e vamos aceitar novas coisas com disciplina para que a nossa vida mude. E existe a nossa esfera pessoal. O que que é a esfera pessoal, gente? As pessoas que eu mais convivo: mãe, pai, filho, família. Isso. E existe a esfera planetária. O que que é? Deixa eu ligar aqui a televisão. Pá! Vamos assistir o Jornal Nacional. Então, gente, uma pessoa que acredita na culpa, na escassez, essas pessoas criam mais do mesmo. Por quê? Elas são pessoas ruins ou são pessoas más? Não, de jeito nenhum. Porque elas ainda não sabem dessas coisas que a gente conversa, elas ainda não têm essas aulas, não assiste essas aulas. Por isso que eu falo, gente, ó, a gente faz essas aulas para nossa comunidade Herbalife, mas são aulas abertas. Então, se você tem uma pessoa na tua família que está sem sonho, que está sem motivação, passa a aula de Mural dos Sonhos. Lá não tem só sonhos da Herbalife, lá tem os sonhos para a vida dela. Não, a pessoa não sabe que ficar focando no problema, falar do problema, vai criar mais do mesmo. Ela não sabe disso. Ela ainda não tem essa consciência. Ela não tem esse desenvolvimento pessoal. Então, nós já temos uma lente de percepção diferente. Aqui é um grupo que acredita nos sonhos. Aqui é um grupo que acredita que pode mais. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Acreditamos nisso. Acreditamos nas nossas fotos que estão lá no nosso mural dos sonhos. Acreditamos que perceber uma vida diferente cria uma vida diferente. O que que é perceber essa minha vida diferente, Lilian? É fechar os seus olhos, imaginar-se sendo reconhecido, próximo ao PIN. O que que é perceber uma vida diferente, Lilian? É fechar os olhos, imaginar-se nas próximas férias, você ganhando a viagem de incentivo da Herbalife. O que que é perceber uma vida diferente, Lilian? É imaginar aquilo que você tanto quer acontecendo. Isso é você perceber uma vida diferente, que vai criar essa vida diferente. Então, gente, regra para manter o seu padrão de pensamento e mentalidade em ordem. Transforme tudo em algo positivo. Ai, não é fácil isso daí, né, gente? Tudo em algo positivo. Por que que eu tive que passar por esse problema? Será que eu me recusei a, a ficar na lamúria, naquela vibração? Fiquei falando um monte sobre isso que eu estou passando. Com- Quando você melhorar, né? Fixe o que você deseja ter, que é olhar para aquilo que você quer, os seus sonhos, suas metas. Por que que a gente tem que falar em do mural dos sonhos, gente? Por quê? Porque muitas pessoas, elas começam janeiro cheio de metas, mas elas não têm foto daquilo que elas querem, elas não fazem o mural dos sonhos. Quando chega março, abril, ela já nem lembra mais aquilo que ela queria. E quando o Jim Rohn falava para a gente fazer o nosso mural dos sonhos, aí você coloca o seu mural ou sua caixinha dos sonhos, que as fotos. Gente, eu amo as fotos dos meus sonhos. Amo, amo, amo a foto dos meus sonhos. E tantas coisas aconteceram, gente, depois que eu comecei a imaginar. Eu estava buscando, lá atrás eu não tinha todo esse ensinamento, essas aulas, eu nem tinha esse conhecimento, mas eu tinha Deus me intuindo.
E eu sempre desejei formar uma família. Eu e o Alexandre, a gente se conheceu, a gente tem uma família maravilhosa. Eu, 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 eu sempre imaginei, gente, eu me lembro como se fosse hoje. A Lu me levou no STS. Mano, do que você mais gostou? Falei, Lu, eu quero ser presidente da Herbalife. Eu nem sabia como é que eu ia ser presidente da Herbalife. Eu não sabia, não tinha espaço vida saudável, nem tinha isso na época. Não tinha internet, não tinha Zoom. Mas eu me imaginava. Quero ter a vida desses presidentes. Gente, um dia eu tinha um desejo ardente de morar aqui nos Estados Unidos e eu me imaginava, porque depois aí a gente começa a Herbalife, já começa a ter o mural dos sonhos, já começa a olhar para aquelas fotos. Ai, Lilian, mas eu olho para aquela foto e ainda não aconteceu. Então, eu volto nessa tela aqui, ó. Ah, Lilian, eu, 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 eu tenho aquele mural dos sonhos, mas ainda não aconteceu. Dificuldades, desarmonias e obstáculos indicam que você está se recusando a desistir daquilo que você não precisa mais. O que que você está precisando desistir? Aliás, isso é um bom slide para você tirar foto. O que que eu preciso desistir? Quais os maus hábitos eu não preciso mais para alcançar isso que está aqui na minha foto, na minha meta? O que que eu estou me recusando a aceitar? Aí a gente vê. Só que o mais importante, gente, todos nós podemos desistir de coisas ruins e de maus hábitos todos os dias. Só que quando você tem lá a sua é, é, foto daquilo que você quer, o seu mural dos sonhos, aí você não desiste daquilo. Você não desiste daquilo. Por isso que é importante a gente ter o nosso mural dos sonhos. Então, gente, normalmente a atenção de uma pessoa é totalmente absorvida pelas suas experiências negativas. Veio uma experiência negativa, ok, isso aconteceu para mim, veio para mim, porque as coisas não acontecem comigo, as coisas acontecem para mim. As coisas não acontecem comigo. Aconteceu comigo tal doença, aconteceu comigo, as coisas acontecem para mim. Então, a atenção de uma pessoa é totalmente absorvida pela experiência negativa e ela fica e fala daquilo e cria aquilo e pensa naquilo. Ela se preocupa com as coisas que não gosta, pensa nas coisas que não quer. O espelho não leva em conta os desejos ou a relutância de uma pessoa. Então, imagina o seguinte, gente: você olha para o espelho vai refletir aquilo. O espelho, ele simplesmente transmite com precisão o conteúdo da imagem, nem mais nem menos. Olha para o espelho, é aquilo que tem. É realmente ruim, as pessoas arrastam consigo incessantemente as coisas que não gostam. É por isso que pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos. Todos se olham no espelho do mundo, cada um à sua maneira, afirmando a aparência de sua realidade pessoal. Esse tipo de realidade te suga como um pântano. Então é o seguinte, gente, se eu quero mudar alguma coisa, não adianta eu brigar com o espelho. Não estou gostando disso e brigar com o espelho, quebrar o espelho. Por isso que o Jim Rohn fala, para que as coisas mudem em minha vida, eu tenho que mudar primeiro. E o espelho é o reflexo. Para que o reflexo da tua vida mude para você, você tem que mudar primeiro. Enquanto isso, outra pessoa aproveita a vida, o oceano, iates, viagens em hotéis de luxo, restaurantes caros, tudo que o coração deseja. Em todos os casos, independente da natureza da situação, as pessoas fazem exatamente a mesma afirmação. Nossa, assim é a vida. Só que a pessoa de mentalidade pobre, ela pensa que a vida é muito difícil. E aquela pessoa que está aproveitando a vida, iate, viagem, abundância, ele fala: Nossa, assim é a vida. Por quê? Porque o espelho está refletindo aquilo que ela está pensando. Mais precisamente, a nossa vida é como imaginamos que seja nossa existência. E o espelho, ele confirma e consolida consistentemente o conteúdo de nossas formas de pensamentos. Nossa, minha vida é difícil. O que que eu vou expressar? Dificuldade. Nossa, como é difícil fazer cliente. O que que Deus vai te mandar?
mais dificuldade. Comecei dizendo a ele que só havia uma solução para qualquer problema, e essa solução era uma mudança de atitude. Quem é a pessoa que mais nos ensinou sobre ter atitude? Jim Rohn. Mude sua atitude, mude seu negócio. Mude sua atitude, mude sua vida. Mude sua atitude, mude sua saúde. Como falar o esgotava, pedi que concordasse com a cabeça e entendesse claramente o que disse. Ah, tá, isso daí é uma parte que eu tinha que ter tirado, mas tudo bem. Então, gente, descrevi os fatos subjacentes à lei da consciência. Então, o que que é a lei da consciência? É aquilo que eu penso e é aquilo que eu... É a repetição, né, gente? É a repetição. Por isso que a gente fala dos comandos poderosos. Comandos poderosos, eles são muito importantes na nossa vida, porque eu cuido dos meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Nossa, Lilian, que frase bonita. Mas ela pode ser só uma frase bonita na tua vida. Para que ela se torne um comando, você precisa repetir. Você precisa repetir. Aí você precisa falar de novo. E eu fiquei com esse comando por um ano repetindo todos os dias da minha vida, porque eu sentia muitos momentos de tristeza. Eu cuido dos meus pensamentos, só alimento aqueles que me fortalecem. Eu sou feliz hoje. Eram dois comandos que eu espalhei pela minha casa. Eu cuido dos meus pensamentos, só alimento. Porque quando você tem uma frase bonita, é uma coisa. Para que aquela frase mude a sua vida, ela precisa ser repetida, repetida, repetida e se tornar um comando poderoso, tá? Deixa eu ver se vai rodar aqui, gente, um vídeo fantástico. Inclusive, foi o Alexandre que me mandou esse vídeo. Semear, crescerá. O que você pensar repetidamente se expandirá. Quando você envia um pensamento para cá, ele ocupa um certo espaço e todo o resto da capacidade mental é usado para pensar em todas as outras coisas que estão na mente. Mas quanto mais você pensar conscientemente em direção ao subconsciente, mais sua capacidade mental estará comprometida em pensar sobre essa ideia, até que chegue a um ponto em que essa ideia se torne tão consistente que você não pense em mais nada. Ao não pensar em mais nada, você começará a estabelecer esse campo vibratório. A mente subconsciente é o centro da lei da atração. A lei da vibração e a lei da radiação começam a estabelecer este campo de vibração que envia energia de pensamento consistente com o que você está pensando e leva a sua vida a pessoas e circunstâncias em harmonia com esses pensamentos. Você só precisa olhar ao seu redor e se perguntar: em que estou pensando o tempo todo? No que estou remoendo o tempo todo? A regra básica com relação à lei da concentração é se concentrar em algo, pensar no que você quer que aconteça e não no que você teme. Que você semear, Então, gente, nós passamos agora pela Páscoa, né? E antes de eu abrir aqui o microfone, eu quero deixar aqui uma mensagem que é o seguinte: o morrer para nascer de novo. O verdadeiro renascimento acontece no instante em que você morre para o personagem. O que que é o personagem? Ah, Lilian, ah, coitadinha, ah, aconteceu isso comigo. E desperta para uma consciência, para uma nova atitude, para novos pensamentos, para o meu moral de sonhos, para trabalhar naquilo que eu quero. É tempo de deixar morrer o que não nos serve. Padrões, dores, medos, e permitir que algo mais verdadeiro e alinhado com a nossa essência possa nascer. Desejo que hoje você se permita silenciar. O que que é silenciar? Parar com a sua mente barulhenta. Ah, não vou conseguir. Ah, eu tenho que matar um leão por dia. Parar com isso. Olha para dentro e reconhecer o que precisa ser deixado para trás, para que o novo possa florescer. Renascer é um ato de coragem e nós estamos aqui para isso. Então, galera, deixa eu ver aqui. Quem que tá na sala? Não sei se a Carlotinha conseguiu hoje entrar, que ela tinha um compromisso. Mas, galera, é isso, né? Eu falo assim, olha, eu gosto muito, sabe, gente? Deixa eu ler aqui. Muito bom, dia abençoado.
Vídeo espetacular, gratidão, Débora, aula maravilhosa. Chile, 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 isso, Selminha! Ah, as aulas passadas estão no YouTube, no meu canal Lilian Rezende Milagres, e eu vou enviar, Ilse, que eu já vi aqui, eu vou te enviar já o link, tá? Que eu vi que você perguntou aqui. Vou enviar também para a Lene, ela te passa. Aí, olha só, ok. Então, galera, é o seguinte, vamos nos comprometer, né? Sair do nível de envolvido para comprometido. Ah, eu sei que pensar positivo é muito bom. Não adianta a gente saber, gente. A gente precisa praticar. E eu só posso dizer para vocês, hoje, gente, eu não tenho dificuldade. Estou no desafio de 45 dias de atividade física sem parar. E isso não é uma coisa comum. Eu sempre faço 5 dias por semana, mas eu estou nesse desafio. Mas eu quero só falar uma coisa para você. Pessoa que começa a ter uma atividade física, ter uma vida sedentária, ela vai ter os obstáculos, as dificuldades do dia a dia, só que ela não pode parar. E a gente, com o pensamento, é a mesma coisa. A gente não pode parar, a gente precisa continuar. Opa, estou me pegando com padrões repetitivos de pensamento de coisas que eu não quero mais para minha vida. Isso está cancelado, isso está cancelado, isso está cancelado. Combinado, galera? Então, queridos, eu quero dizer que essa aula vai ficar gravada, que a gente possa passar para outras pessoas que precisam de uma mudança de vida e a gente poder ajudar essas pessoas. A Aline até colocou ali, você colocou, Aline, no, obrigada, eu que agradeço, pessoal. A Aline colocou, gente, ó, o link do meu canal. Gente, aula de número 50 e alguma coisa. Então, foi um processo de mudança de mentalidade que aconteceu comigo e eu desejo que aconteça com muitas pessoas, todos vocês que estão aqui, tá bom? Galera, vai ficar, já subo no YouTube, passem para as pessoas que não conseguiram assistir essa aula e em maio a gente se encontra para nossa aula de número 6. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada, galera.